A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs. Aqui quem vos fala é a pastora Roseli Freitas. E neste momento, meu amado irmão, minha amada irmã, não se esquece de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho, para todas as vezes que o YouTube colocar um vídeo, estará enviando a notificação para você. E assim, todos os dias você vai estar recebendo a palavra do Espírito Santo. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Disputas sobre a circuncisão dos crentes. Então alguns que tinham descido da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, os irmãos resolveram que Paulo e Barnabé e mais alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões por causa desta questão. Eles, pois, sendo acompanhado pela igreja por um trecho do caminho, passava pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciões, e relataram tudo quanto Deus fizera por meio deles. Mas alguns da seita dos fariseus que tinham crido levantaram-se dizendo que era necessário circuncidá-lo e mandar-lhe observar a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar este assunto, e havendo grande discussão, levantou-se Pedro e disse-lhe: irmãos, bem sabeis que já não há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conheceu os corações, testemunhou a favor deles, dando-lhe o Espírito Santo, assim como a nós, e não fez distinção alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tenhais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então todos a multidão se calou e escutava Barnabé e Paulo, que quando contavam quantos sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Depois que se calaram, Tiago, tomando a palavra, disse: irmãos, ouve-me. Simeão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isso concordavam a palavra dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais é invocando o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas que são conhecidas desde as antiguidades. Por isso julgo que não se deve perturbar aquele dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhe que se obtenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Porque Moisés, desde tempos antigos, tem em cada cidade homens que o preguem, e a cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, escolher homens dentre eles e enviá-lo a Antioquia com Paulo e Barnabé, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. E por intermédio dele escreveram o seguinte: os apóstolos
e os anciões irmãos aos irmãos dentre os gentios, em Antioquia, na Síria e na Cilícia, saudem. Porquanto ouvimos que alguns dentre nós, aos quais nada mandamos, vós tem perturbado, com palavras confundidas a vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, escolher alguns homens e enviá-lo com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto as suas vidas pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais também por palavras vos anunciaram as imensas coisas. Porque parecer bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além dessas coisas necessárias, que vós obtenhas das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue, e da carne sufocada e da prostituição. E dessas coisas farei bem de vós guardar bem a vós. Então eles, tendo-se despedido, desceram a Antioquia e, havendo reunido a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Depois Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram os irmãos com muitas palavras e os fortaleceram. E tendo-se demorado ali por alguns tempos, foram pelos irmãos despedidos, em paz, de volta aos que os havia mandado. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Mas Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Decorridos alguns dias, disse Paulo a Barnabé: tomemo-nos a visitar os irmãos por todas as cidades em que temos anunciado a palavra do Senhor, para ver como vão. Ora, Barnabé queria que levassem também a João chamado Marcos, mas Paulo não parecia razoável que tomasse consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os tinha acompanhado no trabalho. E houve entre eles tal desavença que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.